bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Não preciso do microfone? Não, né? Parece que faz um eco hoje com o microfone aqui, né? Então sejam todos bem-vindos, irmãos, encarnados, desencarnados. A equipe espiritual está muito feliz com a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus e a Jesus, a todos os amigos que coordenam o trabalho nessa noite, por toda a proteção e amparo, que possamos ser inspirados, para que possamos chegar a cada coração através das lições valiosas do Evangelho de Jesus. Sabemos que neste momento, nesta casa, recebemos também todo o amparo, todo o tratamento, todo o consolo que necessitamos. Graças a Deus. E assim iniciamos a nossa exposição desta noite. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro homem de bem. A bibliografia está aqui atrás. Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 12, item 3. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos. E no item 3 está o verdadeiro homem de bem, os caracteres do homem de bem. E é isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Isso está na Bíblia, né, no Testamento, no Novo Testamento, no capítulo 5 de Mateus, nos itens 44 e 48. No 48 está escrito: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando Jesus nos diz sede perfeitos, é porque Ele sabe que nós temos esta capacidade, que nós temos esta possibilidade, não só isso, que nós vamos chegar a essa perfeição relativa, porque Deus é perfeito e único, é Ele que tem a perfeição absoluta. Mas todos nós estamos a caminho desta perfeição relativa. E que é isso? Chegar a encontrar o reino dos céus, o reino dentro de nós mesmos. Chegarmos às bem-aventuranças, sermos bem-aventurados, sermos felizes. Então, quando Jesus diz para nós, sede perfeitos, Ele está dizendo, trabalhem, cresçam para serem felizes. Não é? A princípio, quando Jesus está nos falando isso, existe uma possibilidade para nós e não parece ser nenhum sacrifício, porque tem uma meta que nós vamos alcançar. Naquela época não foi falado em perfeição relativa absoluta, até porque isso não ia acrescentar muito e são apenas algumas nuances que não estavam a este alcance. Já no versículo 44, do mesmo capítulo 5 de Mateus, aí existem 3 condições para que nós nos tornemos seres de bem, homens de bem. Primeiro, amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, quem verdadeiramente ama, faz o bem e ora, não vê inimigos, porque ele já está numa outra vibração, ele já está num outro patamar. Então ele vê os seus irmãos, né, as pessoas que estão ao seu lado como irmãos, os vê todo com compaixão. Mas o que nós podemos fazer então para nos tornarmos os verdadeiros homens de bem? Primeiro e longo caminho, vencer um grande entrave, aliás, 2 grandes entraves e 2 grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Quando nós ouvimos não podeis servir a Deus e a Mamon, é porque só existe lugar para um ou para outro. Se nós colocamos na nossa vida o orgulho, não há lugar para a humildade. Se nós colocamos na nossa vida, no lugar, né, em todo o nosso espaço, o egoísmo, não há lugar para o altruísmo, não há lugar para a bondade. Então, tirar esses entraves da nossa vida é ir substituindo, e vai ser aos poucos, o nosso orgulho por humildade, o nosso egoísmo por bondade.
Jesus foi entendido por poucos, foi rejeitado por muitos, por isso que ele foi crucificado. E outros tantos aceitaram e aceitam Jesus, só que o colocam numa posição de adoração, de glorificação, mas não entendendo exatamente o que ele veio aqui fazer. Na época de Jesus existiam os imperadores e era construído o corpo de uma estátua, e conforme os imperadores iam ficando, eles moldavam o rosto daquele imperador e colocavam naquele corpo. Então, simbolicamente, aqueles que começaram a aceitar Jesus, mas que só o adoravam, colocaram também a cabeça de Jesus em uma estátua, substituíram o imperador por Jesus, mas apenas em adoração. Então, será que a vinda de Jesus poderia ser resumida num processo de cânticos e adoração? Jesus não veio a este planeta apenas para que sejamos parte ou membros de uma instituição religiosa, tementes a Deus, que só acreditamos nele de lábios, que só o glorificamos, porque acabamos tendo uma crença e uma fé sem obras. Jesus veio fazer muito mais do que isso. Veio nos oferecer um rumo, um norte, um objetivo para a gente chegar a uma conquista, sede perfeitos, a um porto de bem-aventuranças, desde que nós o sigamos. Então, o objetivo de Jesus vindo à Terra é de nos conduzir a Deus, para que nós pudéssemos um dia comungar com Deus, estar ao lado de Deus como Jesus estava. E nós só chegaremos a essa perfeição relativa se nós purificarmos a nossa alma e aperfeiçoarmos a nossa inteligência, porque nós só chegamos lá se evoluirmos nos dois aspectos, nas duas asas, amor e conhecimento. Então, todos nós temos um guia, que é Jesus, que veio traçar para nós uma meta a ser alcançada, que foi ensinada por ele, chegar à perfeição. Agora vamos apresentar, então, o conceito do homem de bem, na filosofia espírita. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Dentro das 10 leis que foram colocadas no Livro dos Espíritos, na parte terceira, nas leis morais, essa é a última lei. Lei de justiça, amor e caridade. E é a lei que abrange a todas as leis. Porque se nós somos justos, se nós temos amor e se nós temos caridade, e a caridade envolve benevolência, indulgência e perdão, então nós chegamos na plenitude do homem de bem, do ser humano completo, do ser humano de bem. E seremos pessoas verdadeiramente boas quando estivermos puros e livres de todas as imperfeições. Ser o verdadeiro homem de bem é estar livre de todas as imperfeições, é ter todas as virtudes. Nós sabemos quais são todas as virtudes, nós vamos ver algumas hoje. Porque só essas virtudes que nós vamos ver hoje, talvez daqui uns 5.000 anos a gente esteja já tenha completado essas virtudes. E aí nós vamos descobrir que existem muitas outras ainda para a gente evoluir e chegar onde a gente tem que chegar. Porque são detalhes, a gente aprende uma, depois vai vendo que na sua sutileza tem mais um tanto para a gente aprender. Então nós vamos observar 5 virtudes que aqui nós listamos: bondade, sacrifício, indulgência, humildade e perdão. E conforme nós vamos falando de cada uma, vamos dentro destas virtudes citando algumas das características do homem de bem. Porque são muitas. Quando vocês lerem ali no Evangelho, vão ver que são muitos caracteres. Então, nós teremos que ficar discursando de cada um por muito tempo.
Então vamos falar dentro de cada uma dessas virtudes alguns dos caracteres. Vamos falar então da bondade. Será que nós já temos esta bondade presente na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática? Ter bondade é ser útil, é ser proativo, é identificar a oportunidade de auxílio quando alguém precisa. Vamos deixar claro aqui que bondade é diferente da gente ser bonzinho. Mas então, o que seria ser bonzinho? O bonzinho pode guardar alguma coisa assim de algum ganho secundário. Porque a bondade real, eu faço o bem pelo bem. Eu não estou em busca de nenhum benefício material ou moral, seja ele consciente ou inconsciente. O ser bonzinho é diferente. Vou dar um exemplo bem simples. O meu filho chega com a lição da escola e eu, como quero que ele tire uma nota boa, que ele seja melhor que os colegas, eu pego e faço a lição para ele e mando ele com a lição pronta para a escola. Qual é o ganho que eu tenho com isso? Ele vai achar uma mãe super legal, né? Que eu fiz a lição, ele foi tranquilo, tirou uma nota boa. Mas que mensagem? Eu estou sendo boa? Eu estou sendo boa. Eu estou prejudicando. Isso é um exemplo bem simples, a gente pode fazer inúmeras dessas coisas na nossa vida. Qual é a mensagem que a gente passa com isso? Quando eu faço alguma coisa que o outro tem que desenvolver, que ele pode fazer, que ele tem capacidade, e eu faço por ele, eu estou dizendo que ele não tem capacidade para fazer aquilo, que ele não vai conseguir fazer aquilo. Então eu não estou ajudando a desenvolver. Mais ainda, pode ser que eu esteja dizendo ainda que eu é que sei e que ele depende do meu saber. Então, este seria o meu ganho secundário, porque existe por trás disso uma intenção de eu ser reconhecida. Então, isso e em qualquer outra coisa da nossa vida pode ser o ser bonzinho, mas a bondade real é aquela que não espera absolutamente nada em troca de ninguém. Não se importa se não houve agradecimento, porque o bem é pelo bem. É como fez o bom samaritano. Passaram outros religiosos pelo homem que estava caído e ele não foi atendido. Passou o bom samaritano, ele olhou, tomou as resoluções que tinha que tomar, cuidou dele, levou para a pensão, deu dinheiro para que cuidassem dele. Não se preocupou se alguém estava olhando, se o elogiar, se o contar para os outros. Ele fez aquilo que a sua consciência mandava e foi embora, sem esperar nenhuma gratidão. Então, isso é que realmente é a bondade. Tem aquela história do monge e do escorpião que todo mundo conhece, né? Que o monge vinha com seus alunos e no rio ali estava um escorpião se afogando. E o monge foi e pegou o escorpião. Quando pegou, o que o escorpião fez? Picou a mão. Na hora da dor, ele soltou novamente. Só que ele foi lá, buscou um graveto, uma folha e conseguiu tirar o escorpião para que ele não se afogasse. O aluno foi até ele e disse: mestre, por que o senhor foi salvar o escorpião se o senhor sabia que ele iria lhe picar? Ele disse: porque é da natureza do escorpião picar, mas é da minha a amar. Então, quem age com bondade não está se importando se o outro vai reconhecer, se vai ser aquilo que a gente chama de mal agradecido. Ele faz porque ele quer amar, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar. E aí pegamos um dos caracteres do homem de bem para exemplificar na bondade. O homem de bem encontra contentamento nos benefícios que distribui, nas alegrias que leva, nas lágrimas que seca. Nós que ainda somos tão imperfeitos, quando nós conseguimos levar um pouquinho de alegria a alguém, nós já nos sentimos felizes, já sentimos o nosso coração mais quente, já sentimos um consolo. Imagina então quando nós formos os verdadeiros seres, homens de bem, quando isso já estará pleno na nossa vida, essa alegria que nós podemos levar, as lágrimas que nós podemos secar.
Então, aí a gente vê que chegar lá é chegar na plena felicidade, porque o pequeno gesto já nos deixa feliz quando está feliz. Imagina quando nós formos plenos desta bondade. Sacrifício. Sacrifício no decorrer dos séculos foi entendido como algo penoso, né? Que a gente tem que carregar, que a gente tem que arrastar correntes. A palavra sacrifício vem da junção de sacro, santo, divino, ofício, trabalho. É o santo ofício, o santo trabalho. É abnegação. Quem é que nós conhecemos no mundo, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Quando perguntavam para ele se estava difícil, né, o trabalho dele, ele dizia que não, que ele tinha que fazer era muito mais. Quanto mais nós evoluímos, menos nós achamos que estamos fazendo sacrifício, porque ele é encarado como o santo ofício, aquilo que é feito com amor. Podemos aqui exemplificar também como o óvulo da viúva. Ela deu daquilo que estava fazendo falta para ela. Ela deu daquilo que ela necessitava. Então, aos nossos olhos é um sacrifício. Ela está tirando dela mesma daquilo que vai fazer falta, com desprendimento, mas para ajudar a quem necessita. Tiramos, então, 3 caracteres do homem de bem para este item. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e sabedoria, se submete à sua vontade sem revolta. A gente pode até chegar do outro lado e dizer, nossa, eu passei por tanta coisa difícil, né? Acho que eu mereço, né, agora umas férias. Mas você foi revoltado com todas as suas provas. O que você aprendeu então disso? Então, a revolta também atrasa o nosso andar. Tem fé no futuro, os bens espirituais estão acima dos materiais e não tem apego. As provas, as expiações, as dores, as decepções, aceita sem reclamar. E a gente sabe que quanto mais a gente reclamar, mais vai ser o peso da nossa prova. Maior vai ser a dificuldade. A gente pode até fazer experiência na nossa vida. Se a gente para de reclamar, começa a aceitar e começa a agradecer, tudo vai ficando mais leve. Nós começamos a ver a vida de uma outra forma. E a indulgência? Todos nós sabemos o que é a indulgência, né? É a gente não falar mal do outro, é a gente não ficar divulgando, né, nem citando os defeitos do outro. Então, a melhor coisa para isso é a peneira de Sócrates. Todo mundo já ouviu falar na peneira de Sócrates. O que Sócrates perguntava quando alguém vinha falar de uma pessoa para ele? Bom, vamos analisar antes de você me contar. É verdade o que você vai me dizer? Essa é uma das coisas. A informação é boa? Você gostaria que alguém aqui chegasse e falasse para mim sobre isso de você? Então essa informação é boa, vai falar bem desta pessoa? Ela é útil? Vai melhorar a imagem desta pessoa da qual você vai falar? Se não, é melhor a gente não falar. E isso nos ajuda muito na nossa vida, na nossa prática do dia a dia. Às vezes você vai até abrir a boca e você diz, não, peraí, vamos passar na peneira de Sócrates. Não vai valer a pena. Né? O que eu vou acrescentar com isso? Se eu ainda fosse ajudar alguém com isso, não vou acrescentar nada. Então, passar por essa peneira já é um grande avanço para a gente exercitar a indulgência. E quem pode ser que a gente não fale, mas pode ser que a gente se compraza, a gente fica feliz em ouvir. Então, nós já estamos nesse barco. Embora nós não estejamos remando, nós não estejamos levando uma fofoca, mas se a gente se compraz em ouvir, a gente já está ali, já está fazendo parte deste barco. Nesse nosso estágio da vida, se indignar é quase fisiológico, né? Nesse nosso estágio evolutivo. A Márcia até falava disso, né? Que às vezes a gente se indigna com algumas coisas na vida. Quando nós evoluirmos mais, a gente vai saber lidar
melhor com isso. Mas nós já temos condições de evitar a mágoa, de evitar que nos intoxiquemos com essa indignação, porque já temos condições de analisar e evitar esta mágoa. Que caracteres nós trazemos aqui dentro da indulgência? O homem de bem, ele é tolerante, ele não se alegra em procurar os defeitos nos outros, muito menos se alegra de pôr esses defeitos em evidência. Antes de tudo, ele estuda as próprias imperfeições. Como falou a Márcia também aqui, quando o que o outro faz me incomoda, eu vou analisar por que aquilo está me incomodando, por que aquilo está mexendo comigo, para eu poder fazer a mudança. Humildade. Na humildade, quando chegamos nessa fase da humildade, nós realmente reconhecemos quão imperfeitos nós somos. Admitimos que erramos, admitimos a fraqueza e com isto nós aprendemos. Passamos então a ter já algum autoconhecimento. Já começamos a analisar e reconhecer verdadeiramente os nossos erros. Nós falamos muito de culpa e carregamos muitas culpas. Culpa, claro que nós fazemos alguma coisa errada, nós vamos sentir culpa, mas essa culpa vai virar em arrependimento e depois em reparação. Esse é o caminho. Agora, quando esta culpa ela é remoída, quando nós começamos nos chicotear por causa disto, esta culpa ela vem da onde? Do orgulho. Então, como podem ver, os nossos males vêm do orgulho e do egoísmo. Por que a culpa vem do orgulho? Porque eu não aceito que eu errei. Eu fico indignado, como é que eu pude errar? E aí eu fico remoendo aquilo na minha vida, no meu dia a dia, porque eu fiz, é minha culpa, minha máxima culpa, e não saio daquele ciclo, eu fico rodando ao redor de mim, me punindo, perdendo o meu tempo. Então a culpa ela só serve para eu me arrepender e andar para frente. Então vê como o nosso orgulho nos domina em muitas questões ainda. O que nós encontramos aqui nos caracteres do homem de bem, na humildade? Não exalta seu conhecimento em detrimento dos outros, não se envaidece pelo que tem, sabe que tudo poderá ser retirado. Quando nós dizemos tudo poderá ser retirado, a gente pensa nas coisas materiais. Porque a gente pensa assim, mas tudo aquilo que nós conquistamos em conhecimento, dizem que a gente não vai perder, porque a gente não evolui. Não. Nós, espíritos, tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento, nós não vamos perder. Mas, em uma determinada encarnação, nós usamos mal o nosso conhecimento. Usamos aquilo que nós aprendemos a partir da ciência. Usamos a nossa profissão para fazer o mal, para prejudicar o outro, para maltratar, para sacrificar o outro. Quando nós despertarmos e nos dermos conta, para a próxima encarnação, nós vamos pedir aos amigos espirituais para que nós venhamos, essa é uma possibilidade, para que nós venhamos num corpo físico que não me permita acessar os meus conhecimentos e minha inteligência, para que eu não venha cair, para que eu possa exercitar mais a minha humildade, para que eu possa me colocar no lugar do outro a quem eu prejudiquei. Então nós não vamos perder, mas aquele corpo muitas vezes nós pedimos. Então tudo aquilo que nos foi dado, se nós nos envaidecemos, se nós usamos de forma errada, poderá ser nos tirado. Não que vai ter alguém nos tirando, nós mesmos por reconhecimento próprio vamos fazer esse pedido. E o outro, os que estão sob o seu comando, ele trata com benevolência. E usa sempre da sua autoridade para erguer o moral. Perdão. É a última virtude aqui que nós vamos falar. Perdão é algo que nós vamos exercitando na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir das pequenas coisas.
Estava comentando com o Paulinho, né? A gente consegue perdoar, acho que nós estamos aprendendo a perdoar pequenas coisas, mas nós conseguimos perdoar já grandes coisas, já tivemos grandes testemunhos de perdão? Acho que ainda não, né? Acho que ainda não, porque ainda não estamos prontos, mas estamos evoluindo para isso. Agora, o perdão, a gente já ouviu tantas palestras, o perdão nos liberta, nos alivia, nós sabemos de tudo isso teoricamente e sabemos de cor. O que falta em nós é este exercício, e isso é um exercício de amor. Caracteres: ver todos os como irmãos, sem distinção. Aí entramos nas palestras sobre preconceitos. Todos são nossos irmãos, sem nenhuma distinção. Respeita diferentes opiniões e não amaldiçoa ninguém que pense diferente dele. Só abençoa, só emite coisas boas. Tem como guia a caridade. Não tem ódio. E podemos dizer até que não perdoa o verdadeiro homem de bem, porque ele não se magoa. Então ele não vai mais perdoar, porque ele já não carrega mais mágoas. Então aqui não estão todas as virtudes, como nós dissemos, resumidas. Mas nós vamos nos esforçando para vencer, para conquistar, vencer nossas imperfeições, conquistar todas as virtudes e conheceremos as demais depois. E o mundo, as comunidades, os povos, todas as pessoas, elas só se sustentam, né, no decorrer de toda a humanidade, porque existem pessoas que amam, pessoas abnegadas, pessoas que se sacrificam, pessoas que renunciam. Se nós estamos aqui hoje, já dando alguns passos, porque já fomos bem piores, então se nós já demos alguns passos na evolução, se hoje nós já estamos um pouquinho melhores, é porque muitas pessoas nos amaram. Muitas pessoas fizeram renúncias para que nós estivéssemos aqui. Muitas pessoas se sacrificaram, não só pelo coletivo, mas por nós mesmos aqui, em individualidade. Então nós temos também esse compromisso de gratidão e de nos esforçarmos para isso. Nós falamos bem pouco ali do sacrifício, né? Nós queremos muito ser bons, mas quando esta bondade nos chama a fazer um esforço a mais, às vezes a gente pensa assim, mas tem que levantar cedo? Mas está chovendo hoje. Não, mas hoje está muito frio. Mas com esse calor nem pensar. Então, aí a gente já deixa um pouco de lado esse sacrifício. Nós queremos ser bons, mas não com muita força, assim, com muito sacrifício. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Então nós temos esse compromisso porque muitos lutaram e fizeram por nós. E já encerrando então, quando Francisco de Assis diz que é morremos, que nascemos para a vida eterna, podemos entender que o homem de bem, após superadas as reencarnações provacionais, expiatórias, quando chegar ao espírito puro, terá a existência em plenitude nos planos mais altos do infinito, onde habitam estes espíritos puros. Por quê? Porque aí, então, ele cumpriu a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza e plenitude. Que Jesus, no seu imenso amor, nos ajude a que possamos a cada vez mais exercitar na nossa vida, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque é por isso que ele veio a este planeta. Muito obrigada.